Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química e o foco da aula de hoje é Lei de Hess. Pois bem, o que essa danada da Lei de Hess fala pra gente? É o seguinte, pessoal, é uma continuação da termoquímica que a gente vem estudando até então. Trata-se da variação de energia que ocorre ao longo da reação química ao se transformar os reagentes em produtos. A reação se dá quando tem conversão de alguma espécie em outra, não é isso? Chamado de reagentes e produtos. A Lei de Hess fala o seguinte, fala que a variação da entalpia no sistema inteiro pode ser calculada pela variação individual de cada um de seus termos. Tudo bem? Tudo aquilo que foi ganho, tudo aquilo que foi perdido, somando-se tudo, é a variação total do seu sistema. As propriedades das equações. A quantidade de calor envolvida numa reação química é diretamente proporcional à quantidade em massa, em mol, dos reagentes e dos produtos. Ou seja, se você tiver o valor que a variação de entalpia é mais 10 kJ por mol, e na sua reação você tiver, vamos supor, 2 mols, logicamente você vai fazer a proporção. Opa, então se 10 kJ essa variação é em 1 mol e na minha reação eu tiver 2 mols, você multiplica por 2. Ah, Luciano, e se for o contrário? Se eu tiver meio mol na minha equação, você só divide. A questão aqui é a proporcionalidade. Caso sempre o valor que é te dado, a variação de entalpia, é te dado em mol, kJ por mol. Você tem que ficar atento se por acaso for te dado no exercício uma espécie que tenha mais de 1 mol ou menos que 1 mol. Tudo bem? Aí você vai ter que fazer a devida proporção para esse valor de variação de entalpia. Segundo ponto. A quantidade de calor envolvida na reação direta. Opa, o que é reação direta? Quando você faz a transformação de reagentes em produtos. É igual à quantidade envolvida na reação inversa, ou seja, a transformação de produtos em reagentes, em módulo, mas com sinal trocado. Luciano, não entendi nada. Seguinte. Imagine que você tenha, logicamente, a reação e a conversão de uma espécie em outra, onde nós vamos chamar aqui reagentes e produtos. Caso você tenha inicialmente a conversão da espécie A para uma espécie B, essa é a reação direta. Tudo bem? Caso seja o oposto, de B para A, a gente chama isso de reação inversa. Ah, Luciano, o que quer dizer o segundo ponto? Fala o seguinte, na sua reação direta, a variação da entalpia é exatamente igual à variação da entalpia na reação inversa, contudo, com valores opostos. Ou seja, supondo que nós tenhamos aqui na reação direta a conversão de A para B, tem uma variação de entalpia de mais 560 kJ por mol. Caso seja feito a conversão de B em A, você vai ter a mesma variação de entalpia, contudo com sinal oposto, com sinal invertido. Imagina o seguinte, que nessa reação aqui, de A para B, você tenha a absorção de 560 kJ. Logicamente, caso você faça a conversão de B para A, você vai ter a liberação de 560 kJ. Só isso. É isso que o segundo ponto fala. Que os valores são iguais em módulos, comparando a reação direta e inversa, contudo, sinais opostos. Tá bom? Colocando isso em prática, vem cá. São dadas as equações termoquímicas a 25 graus Celsius e 1 atmosfera. Muito bem, ele te deu aqui 3 reaçõezinhas, não é isso? E te deu aqui a reação global. Lembrando que reação global é quando você faz o resumo, digamos assim, de todas as semi-reações de um sistema. Então, a reação global é a reação total de uma série de reações. Tá? O que ele fala? Aplica a lei de Hess para a determinação da variação de entalpia da reação da hidrogenação do acetileno de acordo com a equação. Ele te deu a equação global. Muito bem. Quais que são os pontos principais para você resolver uma equação segundo a lei de Hess? Quando você tem reagentes e produtos, e aqui você tem as semi-reações. Primeiro ponto, faça o balanço de massa. Faça a estequiometria. Opa, Luciano, como é que eu faço isso? A mesma quantidade de átomos do lado esquerdo da sua reação tem que ser igual à quantidade de átomos do seu lado direito. Mesma quantidade de átomos do lado dos reagentes igual à mesma quantidade de átomos do lado dos produtos. Opa, carbono 2, carbono 2. Deu certo. Hidrogênio do lado dos reagentes nós temos 2 hidrogênios mais 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4. 2 mais 4, 6 hidrogênios. 6 hidrogênios, então essa equação está balanceada. Primeiro ponto, balanceie a equação. Segundo ponto, você tem que colocar essa equação global. Logicamente,
os reagentes que se encontram as espécies que se encontram do lado dos reagentes na equação global devem estar do lado dos reagentes nas semi-reações também, uma vez que a equação global é um resumo de tudo que aconteceu ao longo das semi-reações. Colocando isso em prática. Luciano, e no caso dos produtos, o produto que você encontra aqui na equação global tem que estar do lado dos produtos nas suas semi-reações. Colocando em prática, nós temos, o C2H2, ele tem que estar do lado, ele se encontra do lado dos reagentes na equação global, lógico, nas semi-reações ele tem que estar do lado dos reagentes também. Maravilha, ele também está do lado dos reagentes. Então, essa questão eu não vou precisar mexer com nada. Só que é o seguinte, aqui na sua equação global fala que você tem 1 mol, não é isso? Só que na sua semi-reação o valor que foi te dado de entalpia é para 2 mols. Ou seja, você tem que dividir isso por 2. Por quê, Luciano? O valor que você quer da variação individual desse termo aqui é para 1 mol só. E o que foi... E o que foi te dado é o valor da variação de entalpia para 2 mols. Só que você quer o valor só para 1 mol, não é isso? Então, esse valor você pega o valor da entalpia e divide por 2, que vai te dar esse valor daqui. Tudo bem. Próximo termo da equação global. O H2, maravilha, o H2 se encontra do lado dos reagentes, então eu não preciso mexer com nada quanto a isso. Contudo, o valor que eu tenho de mols na minha equação global é 2 mols. E o valor que é me dado em entalpia, da variação de entalpia do H2 é para 1 mol só. Ou seja, eu vou ter que multiplicar esse termo por 2. Por quê, Luciano? Eu quero saber a variação de entalpia para 2 mols. E a variação de entalpia que me foi dado é para 1 mol só. Pega esse valor da variação de entalpia e multiplica por 2, lhe dando este valor aqui da variação de entalpia. O último termo que nós temos aqui agora é o termo dos reagentes. Opa, vamos dar uma olhada se ele está do lado dos reagentes nas semi-reações? Não, ele se encontra do lado dos produtos. Eu falei errado, desculpa. Nesse termo, ele se encontra do lado dos produtos na equação global. Nas semi-reações, ele se encontra do lado dos reagentes, ou seja, eu vou ter que inverter isso. Lembra que eu falei para vocês que, na equação global, se os termos estão do lado dos reagentes, eles devem estar também do lado dos reagentes nas semi-reações. Se por acaso tiver um termo nos produtos, na equação global, esse mesmo termo tem que estar do lado dos produtos nas suas semi-reações. Só que nesse caso aqui, o meu termo ele se encontra do lado dos reagentes. O que eu faço? Você inverte esse termo aqui. Tudo bem? Ou seja, o que você tem? Você vai inverter toda essa equação. Se era de A para B, e eu quero justamente que esse meu termo se encontre do lado dos produtos, você inverte. Então, você reescreve a equação, tá? Aqui você tem C2H6 mais O2, te dando CO2 e água. O oposto também se aplica, então. CO2 mais H2O vai te dar C2H6 mais O2. Logicamente, o valor que você vai ter dessa entalpia é justamente o oposto. Por isso, você multiplica por menos 1, te dando um valor de sinal oposto desse que lhe foi dado. Se por acaso, inicialmente, ele te deu o valor da entalpia variação de entalpia menos 3.123 kJ, você invertendo, você fazendo essa reação se tornar uma reação indireta, ele vai ter o mesmo valor em módulo, contudo, sinal oposto. Luciano, eu tenho uma dúvida aqui. O valor que ele me deu é para quantos mols de C2H6? É para 2 mols de C2H6. Para 2 mols de C2H6. Mas você não precisa de 2 mols de C2H6. Você precisa só de 1 mol. 1 mol é ótimo, né? 1 mol. Lógico, você vai pegar esse valor e dividir por 2, assim como foi feito anteriormente nos outros passos da análise dos reagentes aqui nessa equação global, te dando assim a metade desse valor que outrora ele tinha te dado. Metade de 3.123, 1.561,5 kJ. Então vamos lá. Lembra que variação de entalpia global do seu sistema nada mais é que o somatório das variações das entalpias individuais dos seus termos. De novo, a variação da entalpia do seu sistema todo pode ser calculado pela variação da entalpia individual de seus termos. Foi o que nós fizemos aqui, a variação de entalpia no caso do meu reagente, C2H2, é menos 1.301, que foi calculado inicialmente. E quanto a 2 mols de H2?
menos 772, menos 572, desculpa. E no caso a variação envolvida desse produto, C2H6, é o que a gente acabou de calcular, mais 1561,5, ou seja, a variação do seu sistema é o somatório das variações individuais dos seus termos. Menos 1301 mais menos 572 mais 1561,5. Agrupando esses termos, opa, eu tenho dois termos aqui de sinais iguais. Vamos agrupar ele para ficar mais fácil a nossa conta. Então, somando-se 1301 com 572, eu vou ter o valor de 1873, logicamente, preservando o sinal deles. Fazendo essa equação, você chega no resultado de menos 311,5 kJ. Tudo bem? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Tchau, até mais.